porque um incidente aí muito comovente aconteceu, né, com a morte do vereador eleito, Lúcio do Nevada, e foi vítima aí de um assassinato brutal, algo muito chocante, né, na nossa cidade, que a gente muito se via isso. Então, havendo essa violência na área da segurança pública, né, nós estamos assim um tanto quanto chocados, porque nós temos visto a violência cada dia mais de perto na nossa cidade. Vemos que um desembargador também foi morto aqui em Caraí também, nessa mesma semana, nesse mesmo dia, né? Tem a questão das UPPs, que o pessoal da saúde do Rio vieram para Niterói, vieram para São Gonçalo, para outros municípios, e aí agora havendo também muitos crimes, muitos assaltos, muitos roubos, e nós estamos aqui também com o presidente do Partido Militar Brasileiro, e nós gostaríamos, que é o Gerson Paulo, presidente de honra do Partido Militar Brasileiro do Estado do Rio de Janeiro, né? E nós gostaríamos de fazer uma pergunta a ele. Primeiro, saber um pouquinho sobre o Partido Militar Brasileiro, o que ele significa, quais são os objetivos, e depois também gostaria de saber a respeito da opinião dele sobre a questão da segurança pública, como ele vê aí essa questão que está avançando aí a violência no nosso estado. Temos visto aí muitas coisas gritantes, né? E temos ficado sempre abismados a cada dia. E por isso nós precisamos de ver quais as medidas que devem ser tomadas para que a nossa população possa estar mais bem amparada pelas autoridades, quais são as visões, porque nesse momento eu acho que é importante a opinião de todos que lidam na área de segurança, na área de proteção ao cidadão, dar a sua versão, o seu parecer, para que as autoridades possam até mesmo avaliar as ideias para ver o que pode ser feito para melhorar, não é isso? Bem, mas eu gostaria que o Gerson Paulo desse uma boa tarde aí para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Boa tarde, população de Niterói e municípios adjacentes. Nós estamos aqui com o objetivo de debater, conversar, trocar experiência, trocar ideias e também com o objetivo de informar, conscientizar a população da importância de se participar de um debate político. Muito embora nós sabemos que, por boa parte da população brasileira, há uma certa rejeição a esse plano político, principalmente devido à patologia de que é portador. Boa tarde a todos, nós estamos aí para trocar essas experiências com os colegas. Muito bem, vamos aproveitando para mandar uma boa tarde para você aí de Maricá, ligadinho com a gente. A gente está te vendo aí, ligadinho com a gente. Você também aí, Itaboraí, você em Rio Bonito. Um forte abraço do amigo de vocês, Sérgio Loureiro. Também vai um forte abraço para você que está aí em Volta Redonda. Você que está aí também ligadinho com a gente aí em Campo Grande, Rio de Janeiro. Você também da Ilha do Governador. Você aqui de Niterói, Cidade Sorriso. E estamos aí mandando também uma boa tarde para você. Você que está aí ligadinho com a gente em Caraí, Santa Rosa, Fonseca, Largo da Batalha. Você também de Jurujuba. Você de Itaipu. Uma boa tarde para você. Vamos aproveitando aí dizendo que Deus o abençoe. Nós teremos aqui o nosso espaço Momento de Fé também para você. Teremos também aqui o espaço onde nós estaremos aqui falando sobre as questões sociais
e você também já pode preparar, você que ligou seu rádio agora na 1440 AM, a rádio do seu coração e da sua emoção. Você pode aproveitar aí pegando papel e caneta na mão, que já daqui a pouquinho nós vamos estar passando as vagas de emprego da semana no nosso programa Falando sobre Social com um amigo de vocês, Sérgio Loureiro. Muito bem, vamos seguindo então agora aqui, fazendo a entrevista aqui com o Gerson Paulo. Gerson Paulo, que é o presidente de honra do Partido Militar Brasileiro. Gostaria de saber a respeito, né, o Gerson, qual seria a visão que o Gerson tem, ele que também é militar, né, poderia estar assim, passando para a gente a respeito da questão da segurança pública, né? O que você acha aí que pode ser melhorado, qual a visão, qual as questões em foco que nós podemos estar colocando a esse respeito, qual o seu parecer que você pode estar passando aí para a nossa população. Bem, Sérgio, colega Dr. Douglas Rude, nós vivemos um déficit em todas as áreas de educação, saúde e segurança. Há um déficit geral, há uma falta de compromisso das autoridades em geral. Os investimentos que têm que chegar ou que chegam, tanto para a saúde, quanto para a segurança, quanto para a educação, são desviados. Então, o maior problema hoje que a gente vê na área de segurança é a falta de compromisso das autoridades. Os desvios, os desmandos, a forma com que esse dinheiro é utilizado, ou seja, não tem a direção que deve ter. Sofre desvios no caminho. Eu acho que o maior exemplo hoje de segurança pública é dado pelas Forças Armadas. Eu acho que se houvesse uma participação maior, um empenho maior das autoridades com as Forças Armadas, essa troca de experiência, muito embora a gente saiba que as Forças Armadas não foi feita para fazer segurança de bairro, nem de município, foi feita para fazer a segurança nacional como um todo. Mas existe uma certa experiência de como trabalhar nessa área. Então eu acho que as Forças Armadas fazem um papel excelente, ajudaria em muito, mas há uma guerra de vaidade, há uma guerra de diferença entre as autoridades civis e acaba que quem sofre com isso é a população brasileira. Então eu acho que o maior problema está aí, os investimentos que têm que chegar não vêm como deveria vir. Eles se perdem no meio do caminho. É verdade, realmente isso é algo que acontece e que tem prejudicado muito a nossa população, né? Mas nós estamos aqui também com o Dr. Douglas Rude, que é advogado e também tem assim uma visão nessa área da segurança, na área do direito e tudo. E gostaria que desse uma boa tarde para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, e também falasse um pouquinho e desse aí algumas perguntas também para o Gerson Paulo, que é o presidente do Partido Militar Brasileiro, e até saber um pouco sobre esse partido, né, que está sendo fundado agora mesmo. Sérgio, uma boa tarde primeiro. Gostaria de dar uma boa tarde para todos os nossos ouvintes, pedir que Deus nos agradeça, que Deus nos honre aí, que abençoe a nossa fala, o nosso programa, que abençoe a nossa tarde. E, Sérgio, estamos de luto, né? A gente sabe que a cidade de Niterói aí passou por dois problemas gravíssimos na área de segurança. Uma foi com a execução bárbara do candidato eleito a vereador na cidade de Niterói, que foi o Lúcio do Nevada, e outro com o nosso desembargador aposentado, que foi buscar seus netos na escola e acabou sofrendo um assalto, um latrocínio, né? Já não é de hoje que a gente vem questionando a segurança pública na cidade de Niterói. Eu acho que está faltando investimento, como disse o nosso presidente aqui, que o dinheiro, às vezes, é verba, ela não chega, ou quando chega é mal utilizada. Então, vou aproveitar o ensejo, dar uma boa tarde ao nosso presidente de honra do Partido Militar Brasileiro
e focar na segurança pública. Minha pergunta é, presidente, o que você acha, o que o senhor acha que o Partido Militar Brasileiro pode contribuir para a segurança pública? Que não for, eu acho primeiramente importante esclarecer que, em que pese se tratar do nome militar, esse partido não é as Forças Armadas dentro do plano político. Não é isso. Esse nome militar, ele preserva tão somente aqueles valores guardados pelas instituições militares. Eticidade, moralidade e credibilidade que as Forças Armadas gozam no plano social. E como eu disse, embora não seja as Forças Armadas no plano político, é a experiência daqueles valores que nós preservamos, trazendo para a área política, ou seja, trazendo moralidade, trazendo probidade principalmente. Nós temos um déficit, Sérgio e Douglas, de probidade muito grande. Há um descompromisso moral, há um descompromisso ético muito grande das autoridades. E isso reflete em todas as áreas, como eu digo, eu volto a reforçar isso, reflete em todas as áreas, principalmente na segurança pública. Por quê? Não existe um planejamento, um plano estratégico sério das autoridades no que tange a segurança pública. Nós estamos carentes, nós estamos órfãos nessa área. A população vem sentindo na pele. Não é que não exista reportagem nesse sentido, mas quantas vezes, ou seja, é comum se ouvir falar que invadiram quartéis para se roubar alguma coisa? Não. Isso não é comum. Então, nós temos uma experiência de segurança muito grande. Eu acho que se houvesse uma troca entre as autoridades civis e as autoridades militares, que já fazem isso há muitos anos, talvez nós conseguíssemos melhorar um pouco a segurança pública. O exemplo foi aí durante os jogos militares, que durante a semana ou 2 semanas de jogos militares, que as Forças Armadas estiveram na rua, nós não tivemos uma notícia de assalto, de roubo, de nada. Então, eu acho que as Forças Armadas têm um papel coercitivo muito importante nessa questão da segurança pública. Presidente, então deixa eu lhe perguntar. O partido de militar não é um partido de militar? Não. Ele é um partido para a sociedade brasileira? Ele é um partido que eu costumo dizer plural, heterogêneo. É um partido da sociedade brasileira. Embora preserve esse nome. Esse nome militar ele tem que ser entendido de forma mitigada, abrandada. Ou seja, no sentido de que é um partido heterogêneo, plural. Não é para os militares e nem dos militares. É um partido da sociedade brasileira. Sérgio, a gente tem presenciado uma falta de compromisso dos políticos no cenário político nacional. O que o presidente de honra do Partido Militar está nos informando agora é que o Partido Militar Brasileiro, pelo que eu entendi, ela tem essa responsabilidade de estar trazendo os valores militares para a vida política nacional. Questão de trazer ou estar implantando, caso nossos ouvintes entendam que a gente vê escândalo de corrupção dia a dia, ano após ano. Então eu acredito. Lhe pergunto, como está a situação do Partido Militar hoje no Brasil? O Partido Militar, ele já possui registro provisório, já venceu toda a parte da legislação eleitoral. Inclusive, semana passada, nós tivemos a boa notícia que a Receita Federal acabou de homologar o nosso CNPJ. Então, nós somos uma realidade, Sérgio. Nós não somos mais uma utopia. Nós somos uma realidade, ainda que provisória. Por quê? Porque nos falta a condição sine qua non para se tornar um partido no que tange a sua escritura definitiva, que seriam a busca das assinaturas, dos apoiamentos, para que esse partido alcance o registro definitivo. Nós estamos aí em torno aí de 200.000, 125.000 assinaturas para se tornar uma realidade. Inclusive, nós estamos trabalhando agora, Sérgio, na direção de conscientizar a família militar
da importância de nos ajudar a homologar esse partido. Esse partido, além de lutar pela sociedade brasileira, fundamentalmente também lutará pela família militar. Porque o militar hoje, você sabe, foi alijado desse plano político. Há um revanchismo muito grande contra os militares. Então nós estamos nos unindo, nós estamos nos preparando para invadir o plano político, no bom sentido, Sérgio, não através mais da baioneta nem do fuzil, mas através do fuzil chamado voto. Essa é a nossa realidade hoje. Nós já somos um partido, ainda com registro provisório. Eu creio que o Partido Militar Brasileiro, né, assim, é um partido que tem algumas propostas para a sociedade civil organizada, né? Já que nós vivemos numa democracia, eu creio que todos os segmentos devem ser representados. Com certeza. Né? E a questão de que há de se ter uma voz que possa representar tanto os militares como a sociedade civil, né? E nós sabemos que, embora houve-se aí no tempo da ditadura muita questão aí de atrocidade e tal, essa coisa toda, mas nós sabemos que existem bons militares, pessoas de bem, que estão compromissados com a nação para poder trazer melhorias para o país. Nós temos que, em todo lugar, existem os bons e os maus, né? Você não pode generalizar em todo lugar. Então eu acho que existem pessoas do bem que podem estar trazendo coisas boas no nosso país. Assim como nós temos na política também pessoas do bem e do mal. Exato. Nós vemos aí a questão que está acontecendo no próprio PT, Partido dos Trabalhadores, né? Mas nós não podemos também generalizar dizendo que todos são ruins. Existem pessoas dentro do Partido do PT que são pessoas de bem, pessoas que estão querendo trazer melhorias para o país, até porque nós vimos aí que o Lula mesmo trouxe vários avanços para o nosso país, pagando a dívida externa, ajudando aí com questões sociais, aceleração do crescimento, várias coisas boas. Então nós temos que ver o lado bom, o lado ruim, mas também o lado bom. Então nós vimos aí que existem pessoas do bem também num partido, no PT, né, que a gente pode dizer assim, porque a gente tem que equilibrar as ideias, né, e tudo. Como também existem pessoas ruins, pessoas do mal, né? Você tem uma empresa, você bota a pessoa para trabalhar ali, mas você, por mais que você faça uma seleção, você nunca vai saber exatamente se aquela pessoa realmente é a índole dela, né? E a pessoa pode ser do mal, como o outro também pode ser do bem. Então, para isso, é importante se ter as pessoas representativas de vários segmentos. E nós sabemos que no militarismo, que são o militar que tem um amor à sua pátria, defende com honra e com a sua própria vida a nossa nação, eu creio que existem boas ideias, existem bons projetos para a nossa sociedade. Então eu gostaria de estar abordando com o Gerson Paulo, né, a respeito dessa questão. Eu até gostaria de saber qual é no caso é militar, e qual, no caso das Forças Armadas. Isso, eu pertenço ao quadro da Força Aérea Brasileira, sou suboficial, estou aí há 2 anos da minha reserva, em 2014 eu estou me retirando da tropa, mas lutando no plano político pela tropa. Me permita, Sérgio, só uma colocação no que tange essa questão de ditatorialismo do militar. Para quem não conhece a história, diz que os militares são ditadores, ou foram ditadores em 64. Mas a história é clara que os militares entraram naquela dita revolução no último momento. O que existia naquela época? O movimento MR8 querendo implantar no Brasil o comunismo, e os militares, no último momento, é que entrou e impediu
com que o comunismo fosse implantado no Brasil. Obviamente que aonde há confronto, há excessos. Não estou aqui dizendo que não houve excesso. Houveram excessos, morreram pessoas, mas o Brasil hoje é um país democrático. Então, graças àqueles militares daquela época, de hoje nós temos uma democracia. Claro que ela está se aperfeiçoando, né? Ainda falta muito para nós chegarmos à democracia. Eu digo isso com segurança de ideias, porque o que foi implantado, vamos dizer assim, o quadro panorâmico hoje que nós temos de democracia, é de uma democracia onde foi criado um voto de cabresto sofisticado. Por quê? Porque nós temos 30 milhões de brasileiros medianos, que eu digo são aquelas pessoas que são educadas, Dr. Douglas Rude, você, eu, que estamos fora desse plano político, não votamos mais, são 30 milhões de brasileiros que não votam mais. E nós temos uma massa muito maior amarrada nas bolsas sociais, que na verdade é um verdadeiro voto de cabresto sofisticado, chamado de bolsas sociais. Então, nós estamos avançando na democracia. Se isso é padrão de democracia, está muito aquém. Hoje o voto ainda é obrigatório. Quer dizer, nós ainda não chegamos na plenitude dessa democracia. Se comparar isso com governos militares, é trocar o 6 pela meia dúzia, porque lá houve vamos dizer assim, um retrocesso no ir e vir. E hoje há um retrocesso intelectual. Porque se eu amarro a pessoas em bolsas sociais, eu coloco o cabresto do mesmo jeito que os militares colocaram no ir e no vir. Que é muito pior. Que é muito pior. Entendeu, Sérgio? Mas o que eu quero, Sérgio, colocar como um dos nossos projetos do Partido Militar, principalmente na área da educação, porque nós acreditamos que a educação ela desvenda os olhos. Educar é desvendar os olhos. E não há um interesse político em educar. Nós temos uma educação de péssima qualidade. Agora, se você olhar para as escolas militares, você vai ver que nós temos educação de qualidade. Então, qual é um dos projetos do Partido Militar? É implantar nas escolas aqui fora o mesmo padrão de educação que nós temos dentro das nossas escolas militares. São padrões de excelência. Hoje mesmo eu fui levar meu filho para fazer prova para o CAP. Daqui a 1 mês ou 2 meses eu vou fazer ele para fazer a provinha do Colégio Militar. Se você visse hoje a concorrência de quantos pais querem colocar seus filhos em escola militar, é de causar espécie. Ou seja, nós, Sérgio, nessa área de educação, nós estamos muito à frente do projeto de educação que nós temos hoje, colocado por este governo federal. Então, uma das ideias do Partido Militar é trazer esse projeto maravilhoso das escolas militares e implantar nas escolas dos nossos filhos aqui fora. Certo, isso é muito importante, né, a esse respeito. Bem, mas nós gostaríamos assim de analisar a questão, por exemplo, na área de saúde, né? O que poderia se melhorar no nosso país hoje, na área própria da segurança, o que poderia também se melhorar, né? Como também essa ideia que foi colocada sobre a educação, porque realmente as escolas militares têm uma educação exemplar, né? E nós gostaríamos, né, de estar adequando e trazendo para o gosto da sociedade tudo aquilo que for de bom, né? Exato. Há até um versículo na Bíblia que diz: abstende-se de toda aparência do mal e absorver o que é bom, né? Absorver o bom e abstende-se do mal. Então, o que for bom, a gente tem que absorver. Então, procurar ver aquilo que é de bom para a nossa sociedade e nós possamos estar trazendo. Então, na área educacional, na área da saúde, nós temos um outro projeto também maravilhoso. Por acaso, Sérgio, eu trabalho na área de saúde da aeronáutica. Hoje eu sou assessor jurídico na parte de licitações e contratos do Hospital Central. E posso falar com conhecimento de causa.
Primeiro, os nossos médicos são mal remunerados, mas não fazem greve. Não fazem greve. E o padrão de tratamento dos nossos hospitais são de excelência, com todo o sucateamento que provocaram as Forças Armadas. Nós tratamos de quase todas as patologias. Os nossos médicos são médicos comprometidos, primeiro porque são militares, com civismo, com patriotismo, com amor ao próximo. Isso é importante. Então, um dos nossos projetos também é trazer o nosso padrão de saúde das Forças Armadas, tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica, para os hospitais públicos. Mas é preciso o quê, Sérgio? Haver um comprometimento também da parte médica. Porque nós, militares, nós temos uma situação um pouco diferente. Nós, além de estarmos submetidos a um estatuto muito duro, nós fomos treinados a sermos obedientes. O militar ele é obediente porque ele é treinado a ser obediente. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, a saúde da aeronáutica funciona. Porque além de nós termos médicos de excelência, como aqui fora também nós temos médicos militares obedientes e comprometidos com o civismo, com o patriotismo e com o amor ao próximo. Então a nossa ideia é trazer também esse padrão de funcionabilidade dos hospitais militares para os nossos hospitais civis. Eu acho que se houver essa simbiose, a coisa vai começar a melhorar também. Isso é muito importante, Eu acho que são ideias que podem ser aproveitadas, que podem aí gerar muitos benefícios para a nossa sociedade, porque vai melhorar tanto a questão da saúde como a questão da educação, né? Eu acho que é muito bom. Mas gostaríamos que o Dr. Douglas Rude pudesse estar falando um pouquinho também, aí, fazendo alguma colocação, alguma pergunta a esse respeito aí, agora na área da segurança pública, qual a sua pergunta e opinião a respeito desse tema. Sérgio, hoje à tarde o presidente de honra do Partido Militar Brasileiro do Estado do Rio de Janeiro nos dá o privilégio de estar aqui na nossa presença para a gente estar fazendo algumas perguntas relacionadas à educação, saúde, segurança pública, etc. O que eu pude entender, e eu gostaria que os ouvintes tivessem mais ou menos esse entendimento, é que o Partido Militar Brasileiro, ele tem como finalidade trazer os princípios que comungam o militar. Exatamente isso. Princípios de ética, disciplina, decoro, pundonor, respeito, sacrifício, muitas das vezes, do militar, da sua própria vida. Além dos princípios do Partido Militar, eu peço que os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo, o Partido Militar Brasileiro, ele, pelo que eu entendi, ele tem a obrigação também de implantar no cenário político nacional os programas utilizados dentro da Força Armada. Exatamente isso. O presidente disse que com poucos recursos, o Hospital das Forças Armadas funciona de forma exemplar. E sem greve, doutor Rude. A gente percebe que muitos dos hospitais das Forças Armadas, eu digo como Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, é um hospital padrão, exemplo a ser seguido na América Latina. Então, se o Partido Militar Brasileiro conseguir trazer os princípios, conseguir trazer os programas, tanto na área de saúde, tanto na área de educação, como o louvável Colégio Militar, que é uma briga para estar matriculando os filhos, Colégio Naval, a gente vai para a Escola Preparatória de Cadete, a gente vai para a Escola Naval, a gente vê o exemplo de educação que formam verdadeiros brasileiros, patriota, cumpridor. E além de tudo, se o Partido Militar conseguir trazer a coisa mais louvável para o militar, que eu acredito, eu, Douglas Rude, acredito, que é a disciplina, trazer essa disciplina para o cenário político nacional, eu acredito que o país vai começar a andar do jeito que todo brasileiro quer. Presidente, a gente tem visto aí o projeto, eu acredito ter sido muito louvável, da implantação das UPP na cidade do Rio de Janeiro, e esse programa
vai estar sendo estendido para as demais cidades metropolitanas. Ocorre que desde o início eu achei uma deficiência. O Estado, ele entra na comunidade carente, ele se